Olá, sejam bem-vindos a mais um Somos Mais podcast comigo, Alexandre Tonetti. E hoje eu vou conversar com meu amigo Rodrigo Fagnani, mais conhecido como Popó. Seja bem-vindo, Popó, e fica à vontade, nós vamos bater um papo aqui descontraído e conversar um pouquinho sobre as coisas. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, né? Tonetti, amigo aí, praticamente de infância, né, Tonetti? Já faz tempo. A você, né, que está nos assistindo, um prazer estar aqui com você e uma conversa gostosa, prazerosa, que acho que essa aqui é o grande motivo da nossa vida. É isso aí. Vamos lá, eu vou ler o seu currículo porque ele é extenso aqui e aí, ó, me mandaram a cola porque eu não vou conseguir decorar tudo. Graduação na Faculdade Anhanguera de Valinhos em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados, pós-graduação na Unitar Faculdade, é isso? Isso. Direito Público, com ênfase em Direito Administrativo, Constitucional e Municipal. Pós-graduação, Centro Universitário Uninter, Administração Pública e Gerência de Cidades. Pós-graduação, Escola Paulista de Magistratura, EPM, Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Valinhos, cargo de Supervisor de Esportes de 2005 a 2008, cargo de diretor de ações para a juventude na Secretaria de Esportes de 2009 a 2011, secretário de Desenvolvimento Econômico de 2018 a 2020 e na Câmara Municipal foi vereador de 2012 a 2020. Muito bem, enquanto vereador você ainda foi presidente da Comissão de Justiça e Redação, líder de governo, líder de bancada. Esse é o Popó, né? Na política valinhense já tem bastante experiência, já tem bastante ação em prol da nossa cidade. Então, né, acho que é aquela coisa, quando o bichinho da política entra na nossa veia, é difícil sair. Logicamente, tem pessoas que contribuem para a política num cenário de candidato, né, de linha de frente que a gente fala, mas também tem aquelas pessoas de bastidores, né, que também sem essas pessoas, quem se predispõe a ser candidato a alguma coisa, acaba não tendo muito, né, muito êxito, então precisa desse respaldo. E a contribuição já vem de família, né, Tonetti? Acho que minha família, seja a minha família Vieira Braga, minha família Fagnani, sempre aí participou do desenvolvimento da cidade, né, nas contribuições, nas causas sociais. Eu acho que tudo isso vem vindo de berço e dentro todos os familiares, o que mais teve essa coragem, vamos dizer, de sair candidato, de se colocar à disposição, né, do julgo da população, fui eu, e eu tive aí a grata felicidade de, por um período, e ainda, né, poder contribuir com a cidade. Sim. Acho que esse é o nosso propósito, acho que sempre está semeando bem, fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso, não, é bem legal isso. E você falando da família, do início disso tudo, e você, pessoalmente, quando que você começa a imaginar assim, olha, eu quero ir para o front, ser candidato, tal, com que idade mais ou menos você começa a ter essa vontade? Então, acho que tudo começa na fase escolar, né? Quando começa aquela composição de grêmios estudantis, que você começa, né, a ver que as pessoas gostam de você, que sempre buscam uma opinião sua e querem te convidar para fazer parte, seja de ser o representante de classe ou tá. Então daí você começa a despertar esse tino e comigo não foi diferente. Então nessa fase eu devia ter uns 15, 16 anos, aí já também comecei a frequentar a Câmara Municipal nessa época. E não via a hora de fazer 18 anos para poder sair candidato. E chegou aí os 18 e ainda não foi ainda a oportunidade de me lançar candidato naquela época, né? Ainda falei, precisa amadurecer mais um pouquinho, aprender bastante coisa. Legal. E buscar aí, né, um conhecimento maior também, o que é a política, o que é a política pública, sim, como que rege a situação. Então... é bacana isso, você já mostra desde cedo uma preocupação de como representar bem a população, né? De como estar participando do processo eleitoral, mas com qualidade. Tem muita gente que se lança e não tem essa preocupação, né, de estar preparado para poder ocupar o cargo público, e isso faz a diferença, né, porque você participou na Câmara Municipal, participou do Executivo, você sabe que tem muita coisa ali que precisa entender, compreender como funciona a esfera pública para poder fazer e desempenhar bem o papel, né?
Sem dúvida, eu sempre tive isso comigo, né? Não adianta a gente se colocar à disposição de uma situação que nós mesmos não nos sentimos preparados para isso. E fato este que eu sempre tinha um sonho de ser médico. Olha. E acabei aí, né, por um período depois, o acidente de carro me trouxe algumas limitações, e que naquele momento eu falei, poxa, uma situação que vai me ajudar muito politicamente falando é a questão da formação em direito, que eu vejo que é a compreensão da legislação, da forma de se construir uma legislação, de se fazer toda essa interpretação, porque quando você fala seja em legislativo ou mesmo em executivo, as leis, as normas são aí, no dia a dia, elas são presentes. Sim. E eu falei, eu preciso me sentir, no mínimo, capacitado para exercer um papel de tanta importância, né, perante a sociedade e poder retribuir toda aí com conteúdo, com conhecimento. Perfeito. Porque não é um puro achismo, né? Isso existe toda uma lógica, uma técnica jurídica por trás disso, a compreensão dos fatos. Então, foi o motivo pelo qual eu falei, vou fazer direito e acho que embarquei e peguei gosto também pela essa situação aí. Que bacana, isso é legal. Hoje você advoga, o que você está fazendo? Então, a minha área de advocacia hoje, além do direito público eleitoral, né, eu faço a parte de inventário. Tá. Então, que é uma área muito gostosa, né, de sucessões. Então, acho que a gente vai tendo contato com as famílias, vendo, né, que as famílias acabam sendo todas iguais. Sim. Né? Só mudam o nome e o sobrenome. Mas é uma coisa bacana quando você acaba conseguindo controlar uns certos conflitos, certos litígios que tem dentro de família, é bem bacana. Quando a família está lá em plena briga com o pessoal, você chega com uma palavra, com uma paciência, mostrando que as situações materiais elas são resolvidas de maneira jurídica, as pessoas não podem deixar o emocional crescer, isso tudo você vai se envolvendo. Sim. E é muito bacana. E acaba mediando, né, aqueles conflitos que eventualmente existam, você faz uma mediação para se chegar a uma coisa comum e de melhor para todos, né, no final das contas. É isso que você falou, acho que o papel é a mediação, porque às vezes um livrinho de cabeceira, né, da pessoa que faleceu é motivo de discórdia entre os irmãos, entre os herdeiros. E aí que vem o papel do advogado meio que psicólogo, né, que fazendo todo um trabalho dizendo que o mais importante, né, é justamente você juridicamente definir aquela situação, que é para isso que existe o inventário, e colocar, né, acho que os percentuais que cada um tem por direito e sem que um possa levar vantagem em cima do outro, e esses gatilhos emocionais do passado não pode deixar se aflorar nesse momento. Muito bom, muito bom. Você chegou a comentar agora há pouco a respeito do seu acidente, né? Que mudou a sua percepção de medicina e acabou te levando para o direito. Muita gente não te conhece ainda, né? E não conhece essa história. Você poderia dar uma pincelada rapidamente aí ou tem algum problema com relação a isso? Não, poxa, com o maior prazer, porque eu digo sempre, né, que o meu acidente foi um marco na minha vida. Tem duas maneiras de a gente aprender as coisas na vida. É por amor ou pela dor. No meu caso, foi a dor que me despertou o amor. O amor pela vida, o amor pelo próximo, a reflexão do mundo e Legal. encarando, né, o mundo de uma outra maneira. Perfeito. E com 21 anos de idade, que foi o meu caso, eu sofri um acidente de carro, onde que o carro capotou, fui lançado para fora do carro. 97% dos casos que tem vítima sendo lançada para fora do carro é óbito. Eu faço parte de 3% de chance de vida. Sim. E numa dessa, o que acontece? Você se torna uma pessoa mais otimista. Porque se 97% é óbito, 3% me deixou vivo, e a vida é o nosso bem maior, Sim. poxa, qualquer coisa que você me falar que existe 1% de chance de eu conquistar, eu vou agarrar com as duas mãos e vou até o fim, porque se 3% me deixou vivo, então qualquer outra coisa para mim, né, é apenas, né? Tá certo. E muito jovem, 21 anos de idade, né, naquela fase ainda de que o corpo sempre foi o carro-chefe, você trabalhar, eu sempre fui ligado ao esporte, de fazer jiu-jitsu, capoeira, enfim, jogar futebol, era muito ativo nesse lado. Então explorava muito também a parte física.
E com 21 anos de idade, você vendo a sua mobilidade, pelo menos no meu caso, como paraplégico, da cintura para baixo, perdendo a movimentação, não, eu acho que tem um outro lado que eu posso estimular, que é o intelecto. E nisso começou então a me mostrar que o nosso conhecimento é algo que você pode perder tudo na sua vida. Pode te roubar o carro, perder a esposa, enfim, pode perder. O que você não perde é o conhecimento. Uma vez adquirido, você não perde. E esse lado me motivou muito a buscar os estudos, estar sempre ali, né, trazendo conhecimento para que eu possa, no dia a dia, desenvolver as minhas atividades. E acho que nesse meio o acidente transformou a minha vida. Você não tinha esse perfil de mais relação com o estudo, era mais mesmo a área do esporte? Quando você é jovem, você não enxerga, né, aquela importância, talvez, na formação e tudo mais. E então foi um lado mais que me forçou a falar, olha, enquanto que eu poderia estar estimulando os bíceps, hoje eu vou estimular então o intelecto. Certo. Então acho que foi uma maneira muito gostosa, e hoje é prazeroso, eu reconheço, né, que ainda todo mundo fala, Deus não dá a cruz maior que a gente consegue suportar. É no peso e na medida certa. E no meu caso não foi diferente. E numa dessa você amplia os seus horizontes, a ponto de que quando o médico veio me dar a notícia, fala assim, que eu ia ficar paraplégico, eu já sabia, porque, como eu falei, eu sempre gostei a questão da medicina, eu falei, alguma coisa na minha medula aconteceu. E como de fato teve a secção, rompeu a medula totalmente, eu falei, vou perder o movimento das pernas. O médico me perguntou, Popó, você já sabe o que você vai fazer da vida? Eu falei, já. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou pensar não naquilo que eu perdi, mas naquilo que eu posso ganhar daqui para frente. Que legal. Então acho que sempre foi essa minha motivação. E quando você está no fundo do poço, e que a regra é as pessoas quererem te enterrar mais ainda, né? Jogar a verdadeira pá de cal. No meu caso, foi totalmente ao contrário. Quando eu olhei para cima, eu vi um monte de mãos, de amigos, de pessoas tentando me tirar daquele buraco do fundo do poço, literalmente. E eu falei, eu não posso decepcionar os meus familiares, os meus amigos e todas essas pessoas que estão acreditando e estão valorizando a minha vida. Sim. Então, se eu não valorizar a minha vida, poxa vida, né? Olha a tamanha... Contrassenso, né? As pessoas estão ali, estão te dando apoio e você negar seria algo meio que contrassenso, né? Para quem tinha acabado de ser 3%, né? Sem dúvida. Então, eu falei, poxa vida, então antes de qualquer coisa, eu não posso decepcionar essas pessoas que me querem bem. E com isso, é onde que eu arrumei força para superar os obstáculos. Ainda as enfermeiras brincavam na Santa Casa que eu tinha que entrar para o Guinness Book, que eu era o cara mais visitado de todos os tempos da Santa Casa, que os amigos chegavam lá, um falava que era meu fisioterapeuta, outro falava que era dentista, o outro falava que era o advogado, e cada um arrumava uma desculpa para entrar lá e fazer a visita, que tinha um limite de pessoas. Sim, sim. Mas então o que eu carrego desse período de transformação foi uma transformação geral mesmo, porque eu saí do campo daquele menino e me tornei um homem. De modo mais forçado, sim, logicamente pela dor, só que hoje eu agradeço muito, justamente porque me mostrou um outro mundo, me abriu os olhos para outras situações, para detalhes que eu nunca imaginaria na minha frente, nunca imaginaria na minha vida passar. Uhum. Hoje um simples degrauzinho, para mim, às vezes é um muro, para as pessoas passam despercebido. Para mim, se eu não olhar isso, eu vou bater, posso cair da cadeira de rodas. Então, o que a gente acaba sendo também? Uma pessoa mais detalhista, vendo que detalhes da nossa vida faz a diferença. E percebendo também a questão da acessibilidade, né, Popó? Porque a gente, enquanto não está passando pela questão da acessibilidade na nossa locomoção, no nosso deslocamento, tudo passa despercebido e parece ser normal. Mas quando você está numa condição que precisa ter acessibilidade, que você começa a falar assim, como as cidades não estão preparadas, como os edifícios não estão preparados para a mobilidade. Só vou dar um exemplo. Meu filho quebrou o pé, o dedinho ali e tal, tá também usando momentaneamente cadeira de rodas e tal. E, assim, é muito difícil. Foi fazer a cantata de Natal ali na catequese, que eles fizeram essa semana. A cadeira de rodas para rodar no bairro onde meus pais moravam, que é ali no Vera,
muito difícil. As calçadas não estão preparadas, não tem dimensão para 2, 3 pessoas caminharem, todas irregulares, a rua é de paralelepípedo, e aí? Como que fica a acessibilidade para sair de uma esquina para outra? Não tem o rebaixo das guias. Eu fico imaginando você, na hora de se locomover, prestando atenção em tudo isso. Você abordou um negócio interessante, ainda mais você, né, como arquiteto e urbanista. Sim. Eu acredito que são esses detalhes que você se apega, né? Sim. E com conhecimento técnico. E o conhecimento acabou sendo um pouco na prática, na vivência. E era uma das coisas que me passavam pela cabeça logo que eu sofri o acidente, porque eu imaginava, como que eu vou fazer para chegar em tal lugar? Como que eu vou fazer? Então isso tudo me causava até um desânimo de sair de casa, né? E falar para você, hoje a gente tem que estar muito estimulado mesmo para superar essas barreiras. E o mundo ainda falta muita adaptação. Sim. Então as pessoas, logicamente, dentro do poder público, essa situação, tem que estar pensando, porque o que tiver adaptado para mim, dentro das minhas necessidades, a maioria das pessoas vão estar sendo atendidas. Sim, porque a gente tem que lembrar que todo mundo envelhece, né? E aí a nossa mobilidade vai diminuindo. Os degraus passam a ser cada vez mais obstáculos. Então, se a gente desenvolver algo que seja acessível desde o início, e nesse caso o Conselho de Arquitetos e Urbanistas deixa muito claro, a gente tem na hora da emissão de uma anotação de responsabilidade técnica se o edifício está ou não seguindo a legislação de acessibilidade. Há uma cobrança por parte do Conselho para que a gente se atente à legislação que hoje é colocada, exatamente para a gente pensar edifícios acessíveis, espaços públicos acessíveis, porque mesmo quem tem uma condição de baixa mobilidade adquirida, como é o seu caso, mas as pessoas que vão envelhecer com o passar do tempo vão ter necessidade de ter espaços melhores do ponto de vista do acesso. Então o projeto tem que ser completo nesse sentido, tem que estar pensando no futuro, além do presente, no futuro. E eu acho que agora que a gente está começando a ter um pouco mais de visão de que a acessibilidade não é algo só para o presente, mas também para o futuro das pessoas, né? Por sua causa, teve um elevador colocado no Paço Municipal. Bem lembrado, eu acho que foi uma grande luta, né? Que foi até uma situação constrangedora, que fui convidado a participar de uma reunião e chego lá na prefeitura na época. Só a escada. Era só a escada lá na sala Ivan Fleury, sem nenhum tipo de acessibilidade. Então, você vê, é uma situação que, lógico, as pessoas que são cadeirantes, que têm a mobilidade reduzida, não é de agora, são desde os primórdios da sociedade. Só que a preocupação, vendo que as pessoas com deficiência também têm direitos iguais a todo mundo, as pessoas com deficiência também têm que viver, porque o bem maior é a vida, e as diferenças, né, as dificuldades entre as pessoas, todo mundo tem umas pessoas que as dificuldades não são físicas, sim, e são de outras naturezas, e acho que nessa questão da legislação veio se aprimorando. Sim. E, logicamente, colocando mais profissionais no mercado de trabalho, seja arquiteto, urbanista, advogados, engenheiros, capacitados a ter esse olhar e desmistificando também as pessoas. Porque, às vezes, o preconceito parte da pessoa que é deficiente. O preconceito primário parte da pessoa se achar inútil à vida ou incapaz, né? E deficiência não é em nenhum momento sinônimo de incapacidade, pelo contrário, é de superação. Sim. E acho que é de motivação também, a ponto de que todo mundo pergunta, e a sua casa? Porque eu moro sozinho. Então as pessoas perguntam, e a sua casa é totalmente adaptada? Eu falo, não é nada adaptado. As pessoas assustam, nossa, mas como não é adaptado? Não é adaptado pelo seguinte, porque se eu adaptar toda a minha casa, eu vou criar uma zona de conforto para mim, e eu não vou me sentir estimulado a sair de casa. E quando eu vou da porta da minha casa para a rua e vejo que o mundo não é essa mil maravilha, eu tenho que estar pronto tendo a minha vida, né, do dia a dia. E eu digo que o ser humano é o único ser que se adapta a tudo. Só basta duas coisas, força de vontade e criatividade, que do resto a gente toca a coisa vai. Vai que vai. Um fato interessante era quando eu ia ao shopping. Eu ia lá, via a escada rolante, logicamente a escada, e via o elevador. Naquela cabeça, né, que você acaba não tendo essa vivência, fala assim, nossa,
Mas para que tem um elevador, sendo que já tem uma escada rolante, que a pessoa não faz nem força, você vai entra na escada e sobe. Hoje eu sei o porquê que existe o elevador e agradeço quem não pensava igual a mim lá atrás, entendeu? Ou seja, em todos os aspectos. Então, você vê, e tem pessoas que às vezes não pensam nesses detalhes, não é por mal. E eu tenho certeza que não é por mal, é por falta de conhecimento mesmo. Sim. Então cabe a nós, pessoas envolvidas com a parte política, a mim no caso também como pessoa com deficiência, sempre estar levando a conhecimento das pessoas, deixando claro, né, que existem diferenças entre a gente, mas que todos têm que ter um atendimento, seja aí, né, especial. Sim. Então, uma simples adaptação, uma rampa, um cardápio em braille, ou seja, as múltiplas deficiências. Uhum. E a ponto esse que evoluiu o tamanho aí essa situação foi que uma grande conquista é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso. Que ele veio aí com uma força de norma constitucional. Uhum. Então, isso já dá um respaldo bacana, fez com que as pessoas também que estavam ali reféns, né, da sua deficiência pudessem ter voz, direitos mais expressos e sair do campo de coitadinho, porque não existe coitadinho. Eu acho que o pior campo é o vitimismo. É o vitimismo, sem dúvida. Acho que uma das situações que eu sempre prezo é não me vitimizar perante a sociedade, não falar, porque é tudo comigo, porque para mim é mais difícil. Não, meu amigo, é difícil para todo mundo. Sim. Tem que acordar cedo, trabalhar, trazer o seu pão de cada dia para casa. Isso é difícil para todo mundo. Alguns têm umas limitações maiores, outros menores, concordo. Sim. Mas acho que o que está dentro da gente, a força que move a nossa vontade é o que faz a diferença. É isso mesmo, né? E assim, você deixa uma mensagem muito positiva para todo mundo que está nos assistindo, né? Esse seu posicionamento é enxergar o copo sempre da metade para cima, né? Tá meio cheio e não meio vazio. Essa que é a grande sacada da vida, você sempre ser um cara para cima, otimista. Isso. Dificuldade todo mundo vai ter e a dificuldade só existe porque a gente consegue superar. Porque se a gente não conseguir superar, não existiria dificuldade. Exatamente. Então... é bem isso. Mas assim, você não deixou de praticar esporte. Eu sei que você mesmo, já com a questão da cadeira, também foi praticar esporte, chegou a representar a cidade. Conta um pouco aí pro pessoal como que foi. Então, olha, é uma outra coisa que eu nunca imaginava na minha vida, né, que fosse acontecer, mas por sempre gostar do esporte e sempre ter essa paixão pelo esporte, e de modo até dos esportes de natureza individual, né, seja na parte de luta, que é uma coisa que eu sempre fui ligado. Quando eu sofri o acidente, eu falei, poxa, eu precisava me encontrar no esporte, né? E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Esportes, até conheci os profissionais de lá, aqui, se eu posso mandar um abraço para o Adriano, claro, para o PT, que era o pessoal mundo lá que foram as pessoas do atletismo, que me apresentaram o atletismo adaptado, lá em 2005. Falei, poxa, você tem um condicionamento físico bacana, você é esportista, gosta, você não quer experimentar? E eu fui fazer o arremesso de peso, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, e gostei de uma tal maneira, e comecei a praticar. Eles começaram a trabalhar comigo, me ensinando as técnicas, a ponto de que eu fui ali por 15 anos campeão invicto dos jogos regionais. Ai, que legal. Jogos abertos, trouxe a primeira medalha de ouro para Valinhos em participação de Jogos Abertos. Valinhos nunca tinha tido uma medalha de ouro com um atleta representando Valinhos. Já tinha atleta de Valinhos que já tinha conquistado a medalha de ouro, mas não representando a cidade de Valinhos, como de fato eu estava. Acho que foi em 2006 que eu trouxe essa primeira medalha. Cheguei a ser campeão também nos Jogos Universitários Brasileiros. Parti também para o lado da luta de braço, campeão paulista no braço direito e braço esquerdo. Então, todos esses esportes de rendimento individual, de força, foi uma coisa que eu sempre, né, gostei. Corri de kart também, bastante tempo lá na Granja Viana. Que legal. E kart adaptado, obviamente, né? Adaptado. E como que é? Tem bastante? Ou você teve dificuldade de conseguir o kart adaptado? Então, eu fiquei sabendo de uma equipe chamada Paracart, na Granja Viana, de São Paulo, e acabei indo lá conhecer o projeto. E numa dessas eram pessoas também, né, cadeirantes, como eu, pessoas amputadas, e essa equipe chamada Paracart disputava lá o campeonato, né, dentro da Granja Viana.
E a ponto de que eu consegui participar das 500 milhas, a famosa 500 milhas, né? Na época, Felipe Zonta, Massa, Rubinho Barrichello, Schumacher ainda não tinha sofrido um acidente, Tony Canaan, várias personalidades aí do automobilismo. Eu tive a grata satisfação de correr essas 500 milhas com eles lá, um aprendizado extraordinário. Ah, que bacana, bastante história para contar, né? Já viveu bastante, se você imaginar que se não fosse o acidente, você não teria passado por tudo isso. Com certeza, essa que é a grande, né, felicidade da minha parte, mostrando que naquela interrupção que a gente acha que a vida acabou, a minha vida deu uma guinada de uma outra maneira, me abrindo portas, me abrindo outros horizontes, que enquanto, né, terráqueo, se assim eu posso dizer, eu nunca imaginaria passar por uma situação de experiências dessa. E com isso é uma evolução enquanto ser humano, como pessoa. Além da parte social, que se alterou e te abriu outras possibilidades, o desenvolvimento intelectual, que você mesmo colocou aqui no começo, e mesmo assim a questão esportiva que você não deixou de lado. Ou seja, no final você se tornou mais completo do ponto de vista de ser humano, né? Com certeza, e a palavra é mais completo mesmo, porque perfeito nunca ninguém vai ser, Sim. Mas a gente sempre busca, né, esse crescimento e essa espiritualidade, né? Você sempre olhar para o lado de otimismo, que eu falo. Sim. Que tudo depende do ângulo que você enxerga as coisas. Eu, por mais que esteja numa cadeira de rodas e olhando, mas eu sempre tento olhar para o céu e nunca para o chão, ou seja, sempre olhando para uma coisa maior, né, que possa aí te fazer sentir grande, sim, valorizado. E uma coisa que eu tenho que falar, viu, Tonetti, são os amigos. Os amigos da nossa vida fazem a diferença. Não tem um bem maior que as amizades. Porque imagina, quando você é novo, você tem aquele vigor físico, pode ser que talvez as pessoas, ou que se sintam, estão ao seu lado, com algum tipo de interesse. Uhum. Mas quando você se vê vulnerável, sem nada a oferecer para as pessoas, além da sua amizade, da sua cordialidade, fidelidade, né? Acho que... E você se vê tão benquisto, e é uma coisa que sempre, então, se fala, poxa, as pessoas realmente gostam de mim. Sim, são suas amigas. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho, né, condição física ou não, as pessoas gostam do meu jeito, e acho que isso tudo você acaba mostrando que, então, acho que essa que é a verdadeira essência da vida. As pessoas se conectarem, independente aí de situação religiosa, de situação política. Que ainda falando com relação à política, eu falo que quem briga na política não são as pessoas, são as ideias. Sim. Aliás, tem que ser as ideias que tem que brigar na política, as pessoas jamais. Sim. Que aí que é a grande sacada da coisa, né? Porque o debate de ideias, ela é necessário, o debate é necessário e é salutar. Porque às vezes a gente acha que está coberto de razão, né? E na verdade existem outros pontos de vista sobre o mesmo objeto que te permite fazer uma reflexão e ceder, abrir espaço para uma composição, e aquela ideia sai melhor do que quando você apresentou. Eu acho que só o debate pode produzir esse tipo de situação. Mas o debate é salutar, não aquelas briguinhas, né? A gente está falando o debate em alto nível, da gente sentar e analisar e ponderar, todo mundo junto, sem agressão, mas entendendo que pode chegar a um ponto acima daquele onde a gente entra sempre no momento da discussão, né, do debate em si. E eu acredito muito nisso. Eu acho que é o caminho que a gente tem que tomar enquanto civilidade mesmo, assim, sociedade. A gente precisa aprender que essas coisas que ficam nos extremos, elas não ajudam em nada no nosso crescimento. Convergir sempre é a melhor solução. Todo mundo cede para todo mundo ganhar. Eu acho que se a gente conseguir trilhar esse caminho, eu sei que na política hoje em dia está bem difícil, né? A gente vem acompanhando aí um cenário bem maluco, onde, né, a última eleição presidencial, a anterior, a gente tinha
uma situação bem extremada de ambos os lados. E quem tentou trilhar pelo caminho da serenidade, do centro, acabou se dando mal, né? Eu tenho amigos que disputaram a eleição e que nessa história de tentar ser sereno, estar no centro, não se envolver nos extremos, acabou não dando certo, porque virou torcida de futebol, né? E aí, você no meio disso, desapareceu. Mas eu acho que a gente está saindo disso. A gente está voltando para um cenário onde o debate, a composição de pessoas que pareciam ser antagônicas, que na verdade estão juntas e estão desenvolvendo coisas fantásticas. Eu vou dar o exemplo do Paulo Batista. A gente está numa ação direta, constante, conversando e tal. E lembrando que na última eleição eu e o Paulo tivemos em polos opostos, né? O Paulo sempre foi mais, vamos falar assim, à direita tal, eu centro-esquerda. Naquele momento, hoje a gente senta, conversa e vê que tem muita coisa que a gente pensava, né, e pensa, que é parecido. Você fala assim, mas por que a gente estava se estranhando em ideias, se a hora que a gente senta as ideias são parecidas? Você fala assim, nenhum é o que achava que era, nem o outro, os dois estão no centro, né? As divergências, elas são naturais, mas a grande sacada tá na convergência. Porque não adianta você querer fazer as coisas a fórceps, né? Justamente nessa grau de maturidade, que você vai vendo que todo mundo tem razão. Às vezes é a forma com que se expressa ou a forma com que tenta viabilizar uma situação. Mas eu acho que a maturidade, a serenidade vem trazendo essa maneira de interpretar as coisas, o mundo, vendo que todo mundo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Sim. Só basta a gente tentar sempre extrair o lado positivo das coisas e encaixar essas peças. E o mundo precisa disso, né? Acho que as pessoas, a nossa vida é muito curta para que a gente fique se degladiando com situações que todo mundo quer o bem. Mas eu quero forçar o bem do meu jeito e você quer forçar o bem do seu jeito, mas o produto final é o bem. Então, poxa, calma aí, vamos fazer. Acho que fazer uma equação aí, vamos fazer a coisa acontecer, né? É uma situação dentro de casa. Quando você está lá com marido e mulher, alguém sempre tem que abrir mão aqui e acolá para ter a vida, né? Uma coisa muito descarregada, uma coisa leve. Eu acho que a política não é diferente. Hoje se fala muito de política, as pessoas estão se interessando por política. A tecnologia é um mecanismo que trouxe as pessoas pro debate político, é muito importante. As notícias, as informações hoje são muito volúveis, né? E isso tudo tá fazendo com que as pessoas se insiram e comecem a debater política. Antes, você ficava sabendo uma notícia depois de 15, 20 dias, e as pessoas que eram ligadas diretamente a algum partido ou não debatiam política, mas hoje não. Pessoas apartidárias hoje que acabam debatendo, analisando candidatos, estereotipando requisitos legais e outros requisitos que não são bem vistos em algum tipo de representante. Então, isso é um lado que motiva. E traz também para nós, né, pessoas que têm aí essa questão de ter o cargo eletivo, de estar no front, uma responsabilidade maior. Sim. Em representar um nicho de pessoas com conhecimento, com propriedade, com respeito, com diálogo, que acho que essa é a maneira que a sociedade precisa, a paz que todo mundo necessita, e é o grande motivo da vida, porque a política às vezes na nossa vida passa. Sim. Mas a nossa vida continua, o RG continua o mesmo, e aí as pessoas precisam se relacionar. E aí eu sempre trago para os meus amigos essa situação, que a própria deficiência, para mim, né, mostrou que ninguém consegue fazer nada sozinho. Por mais que você tenha pernas, mãos, você não tenha nenhum tipo de limitação, mas uma palavra amiga, ela faz a diferença. Sim. Ou seja, então você não consegue fazer tudo sozinho na sua vida. Não existe, né, essa solidão que te leve a todos os lugares. Você sempre precisa de outra pessoa. Seja numa ação simples ou mesmo num apoio, numa palavra amiga, num ombro amigo, numa situação onde você começa a olhar dos lados e você fala assim, não estou sozinho, não dá. É isso aí. Não tem como eu caminhar e querer fazer tudo sozinho, porque eu preciso
viver em sociedade, eu preciso das pessoas que estão no meu entorno, na família, na escola, no trabalho, todos os lugares. Então, assim, eu acho que o ser humano foi se moldando a viver em sociedade, sempre, desde o início. Senão teria ficado todo mundo separado e hoje a gente não estava aqui, né? E é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, né? Que talvez de modo que a tecnologia às vezes ajuda, ela atrapalha um pouco também na questão de afastamento. Antes, você queria ver um amigo, alguma coisa nesse sentido, você ia até a casa dele ou marcava uma lanchonete, um barzinho. Hoje eu vejo essa molecada toda se falando no vídeo, né? Por teleconferência, por vídeo no celular. Rodrigo, olha só, olha que doideira. A gente assistia os Jacksons, isso que a gente tem hoje é o que a gente, né, via sendo projetado lá atrás. Eu até entendo essa garotada, porque assim, é algo muito rápido, muito dinâmico. Sair da tua casa para ir lá na casa do seu amigo demanda uma série de coisas, né? Sair de casa, pegar o carro, ou pegar um ônibus, enfim, se deslocar, chegar até lá. Você aperta esse treco aqui, você tá falando com a pessoa, você tá vendo ela, você tá ouvindo. Do outro lado do mundo. Do mundo, aonde ela estiver. Então, assim, lógico que no primeiro momento, quando essa tecnologia toda chega, todo mundo acaba se saturando. Vai chegar no momento que fica extremamente, vamos falar assim, uma ferramenta. Você vai usar quando você precisa e a coisa vai baixando e vai se encaixando. No momento é novidade, vamos falar. Há 10 anos atrás a gente não imaginava nada parecido. Jamais. Nada, assim, é absurdo. Quando surgiram os primeiros, né, o tijolão do celular lá, aquilo era muito avançado. Pô, não tá ligado na tomada do telefone. Você lembra daquelas filas quilométricas lá no Valinhos Clube para pegar uma linha telefônica para comprar, para ter acesso? E os orelhões. Que eram, assim, importantíssimos. Você saía de casa, você conseguia falar com alguém, eventualmente você tinha que ir lá no orelhão desse carro. E andava com aquele punhado de ficha no bolso. Depois, quando mudou pro cartão, então, nossa, que revolução. E de repente muda tudo. Da noite pro dia, a tecnologia se expande de tal forma que hoje a gente carrega um computador na mão. É bem isso, né? Um computador, máquina fotográfica, agenda, telefone, tudo. Absolutamente, né? tudo. Na verdade, eu vi até um post de alguém em algum lugar que tudo isso, relógio, né, máquina fotográfica, enfim, agenda, todo mundo bravo com o celular que falou, você que tomou o nosso lugar, né? É bem isso. Porque tá na mão, e o computador é isso. Pô, hoje a tecnologia que a gente tem no celular é muito mais do que o primeiro computador que eu tive lá atrás, em 1996. E olha que, né, era ainda tarde, tem gente que teve computador antes, mas hoje esse celular aqui faz muito mais do que aquele computador que eu tinha. Totalmente, né? E um tamanho reduzido, que cabe na palma da minha mão, cara. É assim, é absurdo. Aqui tem, você abre e trabalha com um arquivo em PDF, em Word, em Excel, foto, você consegue fazer tratar minimamente a foto, que já vem com um monte de efeito, vídeos, imagina. Antigamente, as mulheres que gostam dos filtros, né? Filtros, tem tudo. Cara, a gente gravava coisas com, primeiro aquelas máquinas filmadoras gigantes. Depois foi diminuindo e tal, pequenininho. Hoje você não precisa nem de filmadora, o celular faz e ainda edita, e aí você produz um monte de coisa e já está entregue. Eu falei, é muita coisa. E nisso acho que a gente tem que fazer essa reflexão de que o mundo ele vai a cada dia se transformando e nós, né, a gente tem que estar atento a essas transformações justamente para que a gente não fique desatualizado, mas também não se torne escravo da tecnologia. Não fique escravo. E também vendo que as gerações que vêm vindo, elas também vêm vindo com um novo comportamento, com uma nova forma de pensar, de agir, e que quem se predispõe a estar na vida pública, ele tem que estar antenado a essas situações para contemplar e sempre estar trabalhando para dialogando com essa população para poder entender e atender as demandas, né? Porque, cara, meu filho está fazendo 12 anos. Mas com 3 aninhos ele estava na tela da TV fazendo assim. Então. Essa semana eu estava sentado, minha sobrinha do lado, com o celular na mão, aí eu vi ela fazendo os joguinhos, apertando, falei, meu Deus.
é novinha, tem 5 anos. Você fala, meu, essa geração nova que está vindo, ela não passou, ela não fez a transição que nós fizemos, ela já nasce na tecnologia. Então é uma outra concepção de mundo, é uma outra realidade. Se você entregar para eles uma máquina de escrever, eles não vão entender para que serve uma máquina de escrever. Não vou, acho que nem saber o que chama máquina de escrever. Não vão, não faz sentido, né? E aí a gente fica acompanhando essas transformações e pensando qual é o mundo que a gente vai deixar. Porque se a gente não estiver acompanhando esse processo, entendendo as demandas, até do ponto de vista como figuras públicas, qual é a cidade que nós teremos no futuro? O que nós estamos deixando? A gente ainda tem demanda do século XX a ser resolvida na cidade. E nós estamos no século XXI e o século XXI está voando, né? Está avançando, tecnologia, tudo isso. Como que a gente consegue fazer com que a nossa cidade esteja realmente no século XXI, atendendo as demandas que são próprias do século XXI e resolvendo as do século XX, que a gente ainda não resolveu? Sem dúvida, e você vê, acho que até mesmo em duas áreas aí primordiais que levam uma cidade, a gente sempre fala que é a questão da educação e da saúde. Você vê mesmo, na educação hoje, várias tecnologias assistivas, tecnologias de ponta para você, metodologia de ensino, você tem que estar antenado, conectado justamente com essa nova geração, trazendo uma forma de aprendizado, de letramento dessas pessoas, aproveitando esses instrumentos tecnológicos. E na saúde, vários aparelhos hoje que facilitam, revolucionaram aí a medicina. Então, acho que a cidade tem que estar sempre com esse olhar de não ficar parada no tempo e buscando aquele princípio, né, da eficiência da máquina pública. Isso. Né? Eu tive uma conversa esses dias com uma pessoa da educação, assim, fiquei assustado. Ela estava descrevendo o seguinte, olha, hoje nós temos, pelos indicadores, dificuldade de uma parte dos alunos da nossa cidade de acessarem a questões de mais complexidade tecnológica. Vamos dar uma aula de robótica. Tem muito aluno ainda que está com problema de leitura, de compreensão de texto, de matemática, porque tem os exames, né? E as notas que as nossas crianças vêm obtendo nesses exames estão ficando abaixo do que seria o necessário para poder pontuar bem. Então nós estamos falhando. Tem alguma coisa que não está funcionando, que não está dando certo e que a gente vem repetindo e não está atendendo a demanda hoje de nós termos alunos que consigam fazer contas de matemática, que consigam ter compreensão de texto, para a gente poder acessar a cursos de robótica, para que a gente possa acessar outros tipos de saberes na área da tecnologia. Então a gente está defasado. Nós estamos com demanda ainda do século XX. Essa aqui é um fato preocupante, né? E a gente tem que entender que uma coisa está conectada com a outra. Sim. A formação hoje lá da base até, né, para chegar na vida adulta, ela carece de um esforço do poder público, das pessoas estarem ali, né, se debruçando em situações para você formar o cidadão de fato, né, em todos os seus aspectos. Sim. Então é um ponto que Valinhos, né, a nossa região metropolitana, a gente está aí em pleno desenvolvimento em algumas situações, sobretudo na parte tecnológica, né, de indústrias de TI, de tudo mais, e a gente tem que estar absorvendo esse volume todo de informação e de conteúdo e trazendo para dentro de políticas públicas, né, para a nossa sociedade. Sem dúvida. O que a gente precisa estar antenado, que nós estamos vivendo um momento onde o conhecimento ele é a ferramenta mais poderosa. Então, assim, é uma sociedade que está se moldando no conhecimento para poder produzir coisas novas, para desenvolver produtos, desenvolver novas tecnologias. E uma sociedade do conhecimento pressupõe uma base educacional muito forte. Sim. Muito forte. E se a gente não fizer rapidamente a adequação da escola
principalmente a escola pública, porque a escola privada já está Sim. avançando nisso, tem essa compreensão, mas a escola pública ainda está deixando a desejar. A gente precisa rapidamente entender isso, uma sociedade do conhecimento, como nós estamos produzindo, né, conhecimento e fazendo com que os alunos obtenham e armazenem e que desse conhecimento produzam novos conhecimentos. É um desafio grande, cara. É um desafio desafiador. grande. É desafiador, mas é gostoso, né? Acho que Sim. é justamente isso quando a gente tem pessoas preparadas, capacitadas, pessoas que bem intencionadas e acabam também tendo aí a sua vivência da localidade, sabendo os seus pormenores. Eu acredito que a coisa vai se desenvolver. Não, ela tem, a correta. tendência é essa, é a gente conseguir. O problema é o tempo, né? A gente está ficando para trás em algumas situações, tô falando na área da educação, mas tem outras coisas também, que a nossa cidade está perdendo aquela qualidade de vida que até a década de 90 era fantástico. Não. Tinha menos habitantes, não sei o que, não, tinha tudo muito resolvido. Eu morei numa rua de paralelepípedo, que assim, não tinha matinho entre os paralelepípedos, não tinha mato crescendo na calçada, era tudo muito cuidado, tudo muito com a zeladoria sendo realizada. Foi passando o tempo, hoje eu ando na rua da minha mãe, né, da casa da minha mãe, e eu vejo mato entre o paralelepípedo, mato nascendo no pé do poste, na junção da guia com a sarjeta, na pedrinha portuguesa, né, que as calçadas ali na região mais central ainda tem pedrinha portuguesa. Eu falo assim, cadê aquela cidade? Aquela cidade que a gente vivia, que tinha qualidade de vida, que era conhecida pela qualidade de vida, não porque tem condomínio ou porque só é cidade produtora de figo, não. Era um conjunto de coisas. Morar na cidade de Valinhos era estar morando bem, vivendo bem. E não importa qual bairro você estava, mais periférico, também tinha um cuidado grande com aquele bairro. Hoje a gente circula, não vou nem reclamar dos buracos mais, porque já virou, a gente já se acostumou com os buracos da cidade, não podemos, obviamente tem que ter um trato, tem que resolver essa questão, mas vamos lá, vamos tirando a reclamação geral de todo mundo, indo para esse cuidado mais fino, dessa coisa de ter uma cidade mais, com um olhar mais da qualidade dos espaços públicos. Não estou conseguindo ter aquele orgulho de ser valinhense, porque, pô, minha cidade é cuidada, minha cidade é bonita, minha cidade está com tudo resolvido, né? A gente parece que está sempre correndo atrás, né, para tentar resolver algo que ficou para trás. E por que está ficando para trás? No final das contas, quando eu olho, eu falo assim, a política está falhando. A política é quem tem que dar conta da zeladoria, porque, afinal de contas, as pessoas pagam os seus impostos. Né? Muita gente paga em dia rigorosamente, tem outros que têm dificuldades, não conseguem pagar, enfim, mas a maioria paga. A gente tem uma arrecadação relativamente boa. Não fecha a conta, não está fechando a conta porque nós não estamos sabendo usar o dinheiro. Tem falha na utilização do recurso. Tem recurso que está sendo direcionado para coisas que não são prioridades para poder recuperar a qualidade de vida da nossa cidade e colocar ela de novo, né, como sendo uma das melhores cidades da região metropolitana de Campinas para se viver. Sem dúvida. Nós gostamos muito de morar na cidade, nós temos uma satisfação muito grande de morar em Valinhos, mas quem já viveu Valinhos na década de 80, da década de 90, sabe que a gente vem meio que caindo pelas tabelas, né? Quem é nascido e criado na cidade, né, sabe, já tem uma referência do que a cidade foi e do que a cidade ainda está e como ela pode ser. Eu acho que é justamente essa que é a grande sacada, né, de quando a pessoa é um agente político e ela inspira, respira, vive a cidade, ela consegue entender o passado, compreender o presente
e planejar o futuro. E quando pessoas não têm essa identidade, de fato, e isso não é ser bairrista, isso, pelo contrário. Mas e tem pessoas que também chegaram e têm uma contribuição extraordinária com a cidade, mas por quê? Foram atrás de conhecer a cidade, de viver a cidade de fato. E então, e as características da nossa cidade é um povo sempre, né, das famílias, sempre conhecidas, sempre aquela questão de um ajudando o outro e tendo a felicidade de ver a sua cidade bem organizada. Sim. E uma coisa interessante, né? Que nem todo mundo fala, mas a cidade fica abandonada, chega aí nos últimos 6 meses, a cidade vem, faz, a pessoa que estiver à frente da prefeitura dá aquela maquiada. Meu, acabou isso Sim. Já não existe mais. As pessoas já sabem quem fez, quem não fez, quem quer fazer e quem tem perspectiva de fazer ou não, e acabou. Acho que aquela antiga, aquela velha política. No último ano querer começar a asfaltar, começar a querer pintar, mas calma aí, você teve todo um período. Então, acho que essa que é a resposta que a sociedade precisa das pessoas, sobretudo dos agentes políticos, que quando você senta na cadeira, seja de prefeito, de vereador, desde o primeiro dia. Sim, você tem que chegar com aquele choque já de gestão, de realidade, dificuldade. As pessoas vivem dia a dia. A administração pública tem que atender nesse dia a dia constantemente. Tem que produzir, como você falou, desde o primeiro dia e constante. Sim. Porque é aquilo que você falou, está conectado a isso. Hoje, com a tecnologia que a gente tem nos celulares, tudo é registrado. Tudo ficou instantâneo. Antigamente, um buraco na rua poderia ficar lá um mês e tal. Só quem passava naquela rua que teria a noção do buraco. Hoje não, o cara vai lá, bate uma foto, coloca num portal da cidade, todo mundo está sabendo daquele buraco. Então, assim, as demandas ficaram cada vez mais rápidas, aparecem uma sobrepondo a outra, e se você não tem uma organização, um planejamento, uma equipe, né, calibrada para poder dar conta disso, vira o que a gente está vivendo. Que essa que foi a grande sacada, né, dessa virada aí dos anos de 2005 para frente, onde que não existia, né, aliás, existia um chamado Orkut, viu, a garotada aí que não tem noção do que era, não tem noção do que era o Orkut, ainda começou, e quando veio então o tal do Facebook, que veio revolucionar, e aí virou terra de ninguém, as pessoas, né, acabaram ali também, por um lado, fazendo um mau uso, porque daí acaba xingando, usando palavras de baixo calão, ofendendo as pessoas, que daí é a parte ruim da internet. Mas numa situação de você ter voz, porque antes a pessoa fala, eu não consigo, o prefeito não vai me escutar, não vai me atender. Hoje ele atende pela internet, ele está vendo, está conectado, as pessoas acabam tendo voz para reivindicar algum direito, reivindicar alguma coisa, uma situação que não está legal. Então acho que é em cima disso que foi a grande sacada dessa virada de século, dessa virada de tempos, né? Que as pessoas, e a nossa geração, né, que aí na casa dos 40 e poucos, a gente passou por uma transformação dessa, né? Sim, acompanhando tudo, né? Porque assim, que você falou, existia uma cidade onde o ritmo era outro. Totalmente. Uma coisa mais pacata. Sempre teve carro na cidade, não é essa a questão. Mas a tecnologia acelerou a vida das pessoas, de todos nós. De uma forma ou de outra, a gente está o tempo todo agora se comunicando com alguém. Antigamente não era assim. Você ou era telefone, ou você vai na casa, lembra aquele deslocamento que demora para falar, muito pouca informação circulando, a gente tinha que esperar o jornal ser publicado no final de semana para poder ter acesso a alguma informação. Cara, hoje não. Hoje é toda hora, todo instante, todo minuto os jornais, portais estão publicando coisa. Quando não publicam, a população está publicando, né, nos grupos que tem, e a informação está por todo lugar, todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Aconteceu um treco na cidade lá, que antigamente demoraria 2, 3 meses para a gente saber. Em 1 hora você já está sabendo, você viu o que aconteceu lá, não sei. Cara, é assustador e ao mesmo modo, né, é empolgante. Empolgante, o detalhe está nisso.
saber lidar com esse novo momento. Onde tudo é registrado, onde tudo é dito, é cobrado, é falado, enfim, é apresentado. Enquanto o poder público acertar a mão com relação a esse novo período, é a chave. É a chave. E isso passa por não fazer a velha política de querer, no final do mandato, apresentar serviço para falar, nossa, estou entregando. Não está entregando. Ainda mais quando você recebe uma administração com um caixa de mais de 90 milhões de reais. Que é só fazer. É só fazer. Sem aquela preocupação que eu via de prefeitos, né? Sim, louco da vida, para ver se no dia 10, a hora que tivesse o boleto do IPTU, tivesse já as pessoas começarem a pagar, para você conseguir ter condição de fazer o pagamento da folha de pagamento dos funcionários e também tocando as obras. Isso. Meu, era um É no perereco. É um perereco. É no perereco. Mas você me falou um negócio interessante de meados de 90, que eu acredito que foi daí que a gente acabou tendo uma relação, mais ou menos, em 96, 4, mais ou menos, quando que você começou a namorar a Francis? Na verdade, a gente começou a namorar, deixa eu ver, eu terminei a faculdade, terminei em 2000. Na verdade, foi no começo de 2000. Mas antes, acho que a gente se encontrava mais em virtude da sua relação ali com o Moacir. Então, tal. Poxa, pode mandar um abraço pro Moacir? Pode Poxa, mandar. eu te amo, Moacir. Você sabe, olha, um fato interessante, né? O Moacir, eu posso falar para você que ele foi um segundo pai para mim. Legal. Porque, como eu morava ali perto, né, a Ruth, o Moacir, a Glaucia, a Franz, a Janile, poxa vida, você tá aí no meio de uma família que mora no meu coração e não paga aluguel. Que legal. E muita coisa das minhas inspirações políticas até vieram do Moacir. E ele, se ele tiver a oportunidade, vai nos assistir, sim, ele vai lembrar disso, que ele fala assim, Rodrigo Vieira Braga Fanhani. Isso é nome de político. Você tem que ser político. Poxa, eu falo para todo mundo que aliás, a primeira pessoa que me despertou, então, até a intenção da política mesmo, da política de estar com um candidato, foi justamente o Moacir, que, com essas brincadeiras dele, né? E ele sempre foi antenado com uma situação política da cidade, sim. Sempre reivindicou melhorias ali para a rua, para a localidade e tudo mais. E, nossa, eu tive muitos bons momentos nessa adolescência, né, com o Moacir, na situação lá com orquídeas, com passarinhos. Poxa vida, ele foi um cara que participou ativamente na minha formação de adolescente para a minha fase adulta. E, logicamente, né, ele e a Ruth, quando eu sofri o acidente, eu vi o sofrimento dos dois, o que eles me ajudaram também. Assim, você falou... Inclusive, o Moacir tá para fazer aniversário, agora, se eu não me engano, é dia 19 de dezembro. É isso aí. E a Ruth vai fazer aniversário dia 17 de janeiro. Tá bem de memória. E a França dia 1º de janeiro, não? A França, assim, toda virada de ano. Feliz ano novo e parabéns. Parabéns. E aí não tá muito diferente de mim, que eu sou do dia 24 de dezembro. Então... O Breno do dia 20 de dezembro. 20? Faz agora, Que bacana. Você faz 19 e faz 20. Olha que bacana. E, assim, é fantástico. Nessa questão política que você está falando, o Moacir, eu lembro da minha primeira candidatura, que eu acabei saindo candidato a vereador, e acho que foi em 2008. Era para sair candidato a prefeito, não consegui lá dentro do partido me viabilizar e tal. E a gente fez o comitê na casa lá do seu Chico, não sei se você lembra, na General Osório. Hoje tem um prédio lá de farmacêutica e tal. Montamos ali o comitê e tal, e todo mundo, né, família envolvida, porque foi uma campanha familiar mesmo. Estavam lá mais alguns amigos e tal, e a gente fazendo as coisas. E de lá para cá, né, vem acompanhando todo o processo e tal. Eu quero até que nessa ele esteja um pouco mais presente, né, nessa próxima empreitada que eu pretendo fazer. Que bacana. Que eu acho que vai ser bem legal. Não, olha, mas no aspecto da família você tá bem posicionado, que até
Eu lembro, né, quando que você ia, acho que você tinha uma Saveiro verdinha, que você ia lá e ficar no portão na casa do Moacir, e o Moacir falava assim, que esse rapaz aí tá querendo com a Francis, todo ciumentão, e vai daqui, poxa, daí você vê como que são as coisas, né? E hoje ele te tem aí como um filho, e eu vejo, né, o carinho, o respeito que ali recíproco da família, né? Então, muito legal. Que bacana. Assim, essas coisas não tem preço, né, cara? É fantástico. E aí, e é justamente, às vezes as pessoas enxergam a gente só como figura política, pública, e eu digo até da nossa relação, né, Tonete, por mais de campos tivemos aí sendo adversários em campanhas e tudo mais, mas as pessoas esquecem que atrás disso existe o fator principal, que é a amizade, o carinho, o respeito, e que as pessoas, às vezes, elas torcem, né, para que as pessoas briguem, mas elas esquecem que, volto a falar o que eu falei lá atrás, que quem briga são as ideias, não são as pessoas, porque todas as vezes, né, até mesmo quando a gente estava em época de campanha, você pedindo seus votos, nunca houve nenhum tipo de desrespeito, de coisa, pelo contrário, eu vejo que era sempre uma torcida mútua, né, por mais que a gente tivesse em grupos diferentes, mas é uma situação que você fala assim, a política passa, a amizade fica, esse bate-papo que a gente está levando hoje, poxa, às vezes as pessoas não vão entender, não, mas um é de um partido, o outro é do outro. Gente, esse pensamento é muito pequeno, esse pensamento hoje não existe, a relação entre as pessoas é o que vale, a amizade, você vê nesse aspecto familiar, as pessoas em comum que nós temos, e acho que é isso que sempre e o amor pela cidade, porque assim, isso soma. É a hora que a gente senta para conversar, para fazer qualquer coisa, o que tem em comum é o amor pela cidade. Nós gostamos tanto da cidade que a gente está participando do processo político do município, tem divergência em um ou outro aspecto, mas aquilo que você falou, a divergência é no campo das ideias. E ponto. Senta a conversa, acerta e toca a vida. Vocês já foram de campos opositores? Já fomos, mas podemos estar juntos. E por quê? Não tem problema nenhum. A vida, ninguém tem... O sentido é não ter compromisso com o erro. Isso. Já é uma situação dessa. Exatamente. E você sempre buscar a sua evolução. Então, nesse segmento ainda de vida política, se você ficar restrito, eu sou só da parte ideológica X, Y... cabeça aberta, vamos aproveitar o lado bom das pessoas. Sim, que todo mundo... Todos os partidos têm pessoas boas, todo mundo pode contribuir, principalmente aqueles que querem e gostam e amam a cidade. Por que a gente não junta todo mundo e tenta fazer o melhor para o município? Sim. Acho que o caminho é esse. Eu falo, olha, eu tenho absoluta certeza que todos os prefeitos que já passaram ali na cadeira, né? Tentaram fazer o melhor. Sempre tentaram fazer o melhor. Desde Jerônimo, Beppe, o Arildo, Marchiori, seu Luiz Bissotto, todos, Marcos, poxa, Orestes, Vitório, Moisés, Cleiton. Cara, nós tivemos várias pessoas que passaram. Uns tiveram fatores mais positivos, outros negativos, mas com a certeza de que todos tentaram fazer o melhor. E a beleza, acho que, da democracia, das eleições, é justamente essa. Sim. Quando as pessoas não estão rendendo ao contento, a população sente isso, o que faz? Opta por mudar, por trocar. Então, esse medo de também sair de uma zona de conforto é uma coisa que a gente traz, além da nossa vida, na vida pessoal, para a vida pública. A zona de conforto não faz bem para ninguém, a acomodação. E que bom que a cada 4 anos existe a eleição, e o crivo que você passa de julgamento, né, das pessoas é uma situação... Alguns extrapolam, né? Alguns apontam um dedo para você, mas sem antes fazer uma reflexão. Opa, eu estou criticando ele, mas será que eu sou igual, pior? Mas acho que nessa situação, então, de contribuição, todos dão a sua contribuição, uns mais, outros menos. Isso. Mas com a certeza de que, ao final dos 4 anos, vai ser avaliado, vai ser julgado, a beleza da democracia é essa, vai ter a urna, e a urna acho que é soberana. É soberana. Então, é isso aí. Muito bom. Bom, nosso tempo acabou, Popó. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Mas eu queria ficar aqui mais tempo, poxa vida. A gente tem a limitação. Agradeço a sua disponibilidade, estar vindo aqui para conversar com a gente. E
A gente vai ter uma outra oportunidade mais para frente, com certeza. A gente está só na segunda temporada, quem sabe vou fazer mais temporadas aí e a gente vai avançando. Tonete, olha, eu quero te parabenizar pela iniciativa, é muito gostoso esse bate-papo, essa relação entre pessoas, olhando as pessoas, né, desrevestidas, seja de partido político, pelo contrário, acho que quando você me convidou, eu me senti muito feliz, justamente, né, e uma felicidade gostosa mesmo, por falar, poxa, eu sou encarado então como um amigo, como uma pessoa, né, de relações familiares próximas e tudo mais, então acho que passar aqui, no entanto, quando a conversa é boa, em 1 hora passa rapidinho. Parece que são, né, 10 minutos, nem isso. Então, mas fico agradecido, espero que nessa segunda temporada seja tão proveitosa como a primeira e que outras temporadas possam vir, e eu sempre vou estar à disposição aí para estar conversando com você. Obrigado mesmo. Ficamos por aqui e até o próximo programa.